Vamos lá. Hoje a gente vai falar dos crimes contra a fé pública. Tá? Aí eu já digo para vocês, em concursos estaduais, nem tanto, mas quem quer algum concurso federal, Polícia Rodoviária Federal, algum concurso do MP, o MP costuma cair muito, tá? Esse primeiro crime, na verdade esse capítulo inteiro costuma cair muito, ok? Vamos lá. 289, moeda falsa, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena reclusão de 3 a 12 anos de multa. Pena alta. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorrem quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz em circulação moeda falsa. Então, você fabricar uma moeda falsa já é o crime. Mas você fabricou lá e entregou para um amigo seu. Você falou, não, isso é coisa só entre a gente. Entregou para ele. Esse seu amigo vai e põe ela em circulação. Compra algo com ela, dá um troco com ela, alguma coisa assim. Vocês dois respondem por esse crime aqui. Tá? Quem fez a falsificação ou quem colocou em circulação, quem importou ou exportou, quem comprou essa moeda falsa, quem vendeu, quem trocou, quem cedeu, quem emprestou e quem guardou. Nessa parte do guardar, a gente sabe, crime permanente. Notem que fala fabricando-a ou alterando-a. Qual que é a diferença aí? Você fabricar, você vai pegar do zero e fabricar uma nota falsa. Alterar é você pegar algo que possivelmente ele tinha algo verdadeiro, modificá-la para configurar ali uma moeda falsa. Tá? Isso é crime. Parágrafo 2º. Quem tendo recebido de boa fé. Então, você está lá trabalhando no seu comércio, ou tem um contato com um amigo, seu amigo foi te pagar algo, e ele te pagou e te enganou. Você não viu que era uma moeda falsa. Você pegou aquela moeda falsa e falou, meu Deus, depois você vai verificar. Isso é uma moeda falsa. O que eu faço? Bom, aí você tem que ir lá denunciar e entregar aquela moeda falsa como prova. Mas não, você pensou, não vou ficar no prejuízo, tá louco? Não, eu vou fazer outro de bobo, já que eu fui ver de bobo. O que acontece? Aí nós temos a modalidade privilegiada. Quem tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Porque é uma forma privilegiada, olha só como é que é muito menos gravoso. A pena do crime é reclusão de 3 a 12 anos. Aqui é detenção de 6 meses a 2 anos, dá um TCO. Né? Crime de menor potencial ofensivo. Então vejam, a pessoa começa como vítima e depois ela se torna autora. É um crime menos grave, mas não deixa de ser crime. Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado. 2. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então, de novo, é punido com reclusão de 3 a 15 anos. Aqui nós temos uma moeda falsa qualificada. Não é? Nós temos uma nova pena abstrata, então não é caso de aumento de pena, é uma qualificadora. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor. Então, funcionário público colocou um geral, ou diretor. Por que isso, gente? Porque o funcionário público ele tem o dever de cuidado com o Estado. Então, aqui, a grande maioria da doutrina entende que qualquer funcionário público pode ser responsabilizado. Apesar desse parágrafo 3º já tornar o crime como crime próprio, não mais comum, tem que ser um funcionário público, ou diretor, ou gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza. Apesar disso, a maioria da doutrina entende que pode ser qualquer funcionário público, não só o funcionário público que tem contato direto, tá, com a fabricação de moedas. Por quê? Porque o funcionário público ele tem um dever de cuidado com o Estado, principalmente, né? Todos temos, mas o funcionário mais ainda. Então, vamos lá. O funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter ideia, gente, que moeda falsa não é só a moedinha, é a moeda e o papel moeda.
Por quê? Porque lá no caput fala moeda metálica ou papel moeda. Ok? Aqui no inciso 1, não. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Então, o peso da moeda, né, o peso do cobre ali da moeda, é o valor que ela vai ter. 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, R$ 1. Então, se ele pega ali uma moeda que tinha que ter um peso para ser por exemplo, 50 centavos, tá? E ele utiliza o peso daquela moeda como se fosse de 10 centavos, ele responde por esse crime, na modalidade qualificada, 3 a 15 anos. Tá? No caso do papel moeda é diferente, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Por quê, gente? Porque muita gente brinca, né? É fácil só mandar produzir dinheiro. Isso não existe, né? Se a gente manda produzir dinheiro, a gente solta real demais no mercado, nossa moeda desvaloriza, a inflação sobe, o país quebra. Então, isso é impossível. Então, existe uma quantidade, tá, certa que tem que ser de fabricação de dinheiro. E destruição também. Esse dinheiro é destruído, as notas velhas são destruídas e novas moedas são colocadas em circulação. Então, você não pode sair fazendo dinheiro, não pode ter essa autorização para sair fazendo dinheiro. Mas o Banco Central autoriza uma quantidade. Tá? Se o Banco Central autorizou uma quantidade e a pessoa vai, o Banco Central autorizou, você tem que fazer 200 milhões de reais. Aí o funcionário público ali, o responsável, vai e faz 500 milhões. E solta isso aí. Na verdade, ele não precisa nem soltar. Só dele ter feito a mais, crime formal, ele já responde. Então, lembre-se, com moeda, ele tem que fazer moeda com título ou peso inferior. O que é título inferior? A moeda de 50 centavos, ele vai lá e escreve 15 nela. Ou ele coloca o peso de uma moeda de 10 centavos numa moeda de 50. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Vamos lá. Eu quero vocês participando, que hoje é sexta-feira, pode fazer churrasco, pode beber, não tem problema nenhum. Não, vocês pode com a devida, né, não pode aproximar muito um do outro não aí, né? Vocês longe um do outro. Mas com as pessoas da sua casa, da sua família, que você está convivendo, você pode fazer churrasco, pode beber, pode ficar à vontade. Mas participa da aula, a aula vai ser menor, participa aqui que daqui a pouco eu vou para essa também. Dalisson ia falar, pode falar, Dalisson. Ô, professor, só a título de curiosidade, que eu vi um vídeo na internet que mostra lá na Casa da Moeda, né, fabricando todo o processo. Eles até, tipo assim, mostram como que funciona o maquinário, né? Em si, ele falou que, tipo assim, é muito mais custoso para a pessoa de má índole fazer uma moeda do que uma nota. Aí o senhor, tipo assim, costuma ver esses crimes relacionados à moeda? Porque o funcionário lá da Casa da Moeda falou que é muito mais trabalhoso em si fazer a moeda do que o papel em si. Não, o papel moeda é muito mais fácil, né? Se vê muito papel moeda. E a pessoa que vai falsificar o papel moeda, o que ela faz? Ela costuma assim, vou pagar R$ 500, ela paga 300 com falso e 200 com verdadeiro. Então ela mistura ali, sabe? Dentro e tal. Então, assim, a moeda mesmo ela é muito difícil. A moeda é quase, gente, é algo que, claro, é muito bom para o troco e tudo, mas ela é quase algo assim, vem do império ali, né? É algo como é que saudosista, né, da gente ter a moeda, ter o níquel americano ou o centavo brasileiro, né? E aí tem as fontes do brasão ali na moeda, é algo mais assim do que porque você vai fabricar, imagina, você vai ter que pôr o cobre ali. O cara falou que o maquinário é pesado demais para você fazer uma moeda. Exatamente. Ele tem que estar no tamanho perfeito, no peso perfeito, com as inscrições perfeitas. É cheio de detalhe para você fazer 10 centavos. Não faz sentido. Agora, a moeda não, num papel moeda, naquelas cartolinas gigantes, né? Tipo uma cartolina gigante de moeda, de R$ 100, o cara faz muito dinheiro. Muito dinheiro. Era só Mas vamos mais lá. curiosidade. Pode falar. Não, era só mais essa curiosidade mesmo que eu vi, assim, não sei se coube Eu muito nunca bem, eu vi. vi o cara falando da... Tem um vídeo na internet, o cara mostrando como... Sinceramente, eu nunca vi. Crime com dinheiro já vi bastante. Até porque a perícia pertence a gente, né? Então a gente vê direto na perícia, mandando as moedas, as notas. Mas moeda eu realmente nunca vi. Vamos lá, algumas perguntas. Você é comerciante, você está ali no seu comércio, né? E uma pessoa vem e apresenta para você uma moeda, um papel moeda, um dinheiro, né? Uma nota completamente falsa, mal feita, esquisita. Né? Tá ali escrito nela, tá lá R$ 20 e tudo, tem uns símbolos, mas tá assim, muito mal feito. Ok? A polícia chega na hora e prende essa pessoa. Podemos prender essa pessoa pelo crime de moeda falsa?
Aí tem que ver se ele está agindo de boa fé, né, professor? Tem que ver Não, se... ele está tentando pagar. Ah, tá tentando pagar? Tentando pagar. Não, O crime é formal, gente. Não precisa nem tentar pagar. Só de fabricar já é crime. O que você falou? Alguém falou? Desculpa. Se for falsificação grosseira, aí não. Aí vai ser uma contravenção, né? Exatamente. Aqui se torna um crime impossível. Então, falsificação grosseira, tá? Lembre-se disso. Isso cai muito em prova. Falsificação grosseira não encaixa aqui no moeda falsa. Tá? A falsificação não pode ser grosseira, não pode ser a nota do banco imobiliário. Tá? Questão do último concurso de... Eu não sei se foi de juiz ou se foi de delegado da Polícia Federal. Eu tenho que olhar direitinho. Tá? E eu vou te falar, é uma questão foi considerada difícil e que eu acho que 10% só das pessoas acertaram. Quero que vocês falem comigo. Vamos lá. João entra num bar e paga a sua bebida com uma nota que, segundo a perícia, era praticamente perfeita. Só com muitos equipamentos que pôde-se perceber com muitos equipamentos de perícia e tudo, e todas as perícias por caso, que pôde-se perceber que aquela nota era falsa, aquela nota era falsa. Né? Que nenhum olho humano, que nenhuma pessoa seria capaz, ok, de perceber que aquela moeda era falsa. Então, com essa moeda falsa, João entrou num bar e ele pagou as suas cervejas ali com essa nota de R$15. Ele cai no crime de moeda falsa, sim ou não? Não. Mas uma nota de R$15? Pois é. E todo mundo errou. Todo mundo pôs que ele caía. Existe nota de R$15, gente? Não existe. Não. Todo mundo. Ó, vou te falar, não sei se foi concurso para delegado ou para federal ou para juiz. 90% das pessoas erraram. Ficaram tão preocupados em olhar que e o texto é grande, né? Fala que que a nota era perfeita, vai mostrando símbolos e tal, e a pessoa não se atina que a nota era... Aí eu não sei se é colocar de 3 ou de R$15. E simplesmente ela não existe. Também é um crime impossível. Pode falar. Vamos partir do outro pressuposto que a nota ela é uma nota corrente aí. Nesse caso também, eu acho que o crime não caria a culpabilidade, não, se a nota for perfeita. Ou se mudasse, não fosse a nota nem de 15 nem de 3, né? Fosse uma nota de R$20, uma nota comum que tem do micro-leão normal. Nesse caso, não teria culpabilidade, não. Como, vamos supor, nesse próprio texto dizendo que teve que ter perícia, então a culpabilidade era tirada dele, tiraria o efeito do crime em si. Não. No texto mostra que o João sabia, ele que fabricou a nota. Ah, não, então tranquilo. Ele que fabricou, não, claro. Não, gente, aí é isso aí que ele está falando, entra aqui no privilegiado. Se a pessoa recebe uma nota falsa, perfeita, ou até muito boa, não precisa ser perfeita, vai olhar a qualidade de cada um, porque o cara, uma coisa é um funcionário do banco, outra sou eu, que sou um idiota para esse negócio de dinheiro. Então é diferente uma coisa da outra. Então, assim, um senhorzinho lá da roça recebeu uma nota de R$20, falsa, mas que aparentemente, mesmo tamanho, mesmos escritos e tal. Ele pega aquela nota, ele repassa ela, ele não comete crime nenhum, gente. De boa fé. Ele só comete crime se ele ficar sabendo da falsidade e passar ela para frente. Tá? E aí o parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Muitos doutrinadores falam que isso aqui não deveria estar aqui. Por quê? Porque aqui não é mais moeda falsa, é moeda verdadeira. Até então, estamos tratando de moeda falsa. Aqui, não. Exemplo disso aqui, aquelas notas da Copa do Mundo. Elas têm um tempo que elas têm que sair em circulação. Aí o cara trabalha lá no Banco Central, vê, que bonito, vai sair umas notas em comemoração, né, a sei lá quantos anos do Brasil, ou a Copa do Mundo, ou as Olimpíadas. Só que ela só vai ser colocada em circulação no dia 20 de abril. Esse cara pega em março, pega algumas lá, porque ele já tem acesso, e distribui para os amigos e começa a comprar com ela e tal. Ele coloca ela em circulação. Ele incorre nas mesmas penas, gente. 3 a 12 anos. Tá? A circulação ainda não estava autorizada. Ok? Elemento subjetivo é só o dolo, bem jurídico tutelado é a fé pública. Ele é crime comum ou próprio, no parágrafo 3º, se vocês forem lembrar aqui, ó. A gente está falando de funcionário público, diretor, gerente ou fiscal. Então, torna-se um crime próprio. É instantâneo, mas o crime, quando você guarda ela, você guardar uma nota falsa já é crime. E ali ele é permanente. É comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e formal.
não precisa de uma alteração no mundo exterior. Você não precisa tentar, se você só falsificar, você já cometeu o crime, você não precisa tentar colocar em circulação. Você não precisa fazer nenhuma mudança, nenhum negócio. Tá? Então é um crime formal. Apenas moeda metálica ou papel moeda em curso legal no país ou no estrangeiro. Tá? Guardem isso. Por quê? Porque também já caiu em concurso, alguém tentou comprar com falsificado cruzeiros, réis, contos de réis. Né? Então, o que vocês vão pensar? Vocês vão pensar que só pode ser crime as moedas ou papel moeda que não podem ser recusados como forma de pagamento no Brasil ou no exterior. Tá? Então, vocês vão pensar que só as moedas que não podem ser recusadas como forma de pagamento no Brasil ou no exterior. Cheques ou cheques de viagem entram no estelionato 171, não entram aqui em moeda falsa. Aqui nós estamos falando realmente... Ah, cheque é dinheiro. Aqui não é. Ah, nota promissória é dinheiro. Aqui não é. Tá? Eles vão entrar no estelionato 171. Tá bom? Princípio da insignificância, STJ e confirmação do STF. Nossa querida Carmen Lúcia, ela diz que não se aplica a este crime o princípio da insignificância. Então, no caso, o cara foi até pego com a nota de 50, mas não interessa. Na prova, o professor sacana vai falar que foi pego com a nota de 2. E aí, uma nota falsa de R$2 que ele guardava, porque ele fabricou, ficou perfeito, ele achou bonitinho, nunca vai pôr em circulação e guardou no bolso. Aí ele foi pego. Guarda, tá lá. Responde pelo mesmo crime. Ah, mas precisa da insignificância, não vai alterar nada. Né? O que alteraria na economia brasileira uma nota falsa de R$2? Se entende que é um crime contra a fé pública. Se é um crime contra a fé pública, não cabe o princípio da insignificância. Tá? Isso já chegou ao STF, era uma nota de 50 falsa, inclusive, e o STF, pela Carmen Lúcia, pus aí para vocês o julgado, ele disse que não cabe o princípio da insignificância aqui. Ok? Este crime, ele é além do princípio da extraterritorialidade. Ok? Você vira e fala, vou para a Argentina fabricar reais lá, estou em território argentino. Este crime pune além da nossa territorialidade, né? Ele alcança a extraterritorialidade. Então, se um cara fabricar uma real falso na Argentina, o Brasil vai tentar puni-lo. Claro, nós vamos ter que esperar ele entrar aqui ou pedir que ele seja deportado. Mas se ele entrar aqui ou for deportado para a gente, nós vamos punir. Mesmo ele tendo praticado um crime em qualquer lugar do mundo. Na Lua, na galáxia, a gente tenta punir ele aqui. Tá? Porque esse crime afeta a nossa moeda. É uma das coisas mais importantes que um povo tem, né? Ó, moeda, cultura e a língua. Moeda, cultura e a língua são as 3 coisas basicamente mais importantes que um país tem. E depois vem os brasões, a bandeira e todas essas coisas. Mas os 3 principais. Roma fazia, né? Quando Roma chegava e dominava um povo, ela trocava a língua, falava que eles eram obrigados a falar na língua deles, ela trocava a moeda deles, o dinheiro deles não valia mais nada, e ela trocava os costumes, mas na verdade fazia miscigenação de costumes. Ela ficou mais forte fazendo isso quando chegou a Igreja Católica, e aí nós temos uma cultura de um povo, chegava a Roma, junto com a sua moeda, junto com sua língua e junto com a igreja, que falava, olha, você pode manter seus costumes, mas troque os nomes dos seus deuses para os nomes dos nossos santos. E assim ela dominava um país. Entende? Então, exemplo, a festa da colheita. Era o povo pulando fogueira e comemorando que a colheita foi boa, ao Deus que fosse. Roma chegava e falava, mantenha a sua festa da colheita, mas fale que agora é festa a São João Batista. Entende? Assim dominado. E é por isso que muita gente defende que a gente não deve inglesar, principalmente, a nossa língua, falando hot dog, todas essas coisas assim. Porque uma das formas de dominação é você perder a sua língua. Você vai em Portugal, por exemplo, eles não falam mouse, eles falam rato. Lá não tem essa. Lá é português de Portugal e eles não aceitam que você pegue a língua deles e modifique e ponha palavras oficiais de outra língua. Mas vamos lá. Pra vocês entenderem a importância desse crime aqui. Falsificação grosseira, nós já falamos. Súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato de competência da Justiça Estadual. Por que eles disseram isso também? Porque aqui é um crime de competência sempre da Justiça Federal.
Tá? O crime de moeda falsa é sempre um crime de competência da Justiça Federal. Nós temos muito problema com isso. Eu que trabalho com sequestro, eu tenho muito problema com isso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, muitas vezes eles tentam fazer alguma coisa para iniciar um sequestro com moeda falsa. Chama a gente, nós fazemos os trabalhos iniciais, mas temos que mandar para a Polícia Federal. Ou muitas vezes eles tentam aplicar um sequestro e pegar dinheiro de algum banco federal. E aí a gente chama a Polícia Federal, normalmente a Polícia Federal declina competência e manda a gente investigar. Mas enfim. Mas então, lembrando que esse crime é de competência da Justiça Federal. Se a papel moeda for grosseiramente falsificado, mas o papel moeda, porque se for, gente, uma brincadeirinha vai ser uma contravenção penal. Se for uma brincadeirinha ali de a pessoa tentou comprar com dinheiro do banco imobiliário, não. Mas se é papel moeda mesmo, é o papel moeda, e a pessoa fez uma falsificação grosseira, ela tinha, né, a base ali do papel moeda, mas a falsificação era grosseira, ela pode responder pelo estelionato. Tipo misto alternativo, crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Eu gosto quando eu falo isso na sala de aula, que eu olho os alunos assustados. Assim, que é isso? Simples, você sabe muito bem. Você pode praticar qualquer núcleo, vários ou todos, que você responde por um crime só. Voltando lá para vocês entenderem, você pode falsificar, fabricando ou alterando, ok? Você pode, depois de falsificar, você pode importar, exportar, adquirir, vender, trocar. Qualquer uma dessas, todas essas, algumas dessas, você vai responder por um crime de moeda falsa. Tá? Isso que a gente fala que é um tipo misto alternativo. Então, tipo misto, porque tem vários, e ele é alternativo. Qualquer um que você fizer, você responde pelo crime. Ou um crime de ação múltipla. Qualquer uma delas que você agir, vai ser um crime só. Ou conteúdo variado. É um crime só com vários conteúdos ali dentro. Ilícito administrativo na hipótese de emissão ou fabricação de moeda em montante superior. Vamos voltar lá. Olha só o parágrafo 3º, inciso 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Então, o cara, em vez de pegar uma moeda com peso de 50 centavos, ele põe um peso nela de uma moeda de R$1,50. Ele comete o crime de moeda falsa? Não podemos, Ana, obrigado pela câmera ligada, não podemos fazer a analogia malapartem, por incrível que pareça. Então, se está escrito de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, se ele coloca mais, se ele gasta mais dinheiro público para fazer isso, né? De moeda com título ou peso superior ao determinado em lei, ele não responde por esse crime. Ele vai responder um procedimento administrativo. Tá? Não vai responder pelo crime. Por quê? Porque a lei foi trouxa de falar apenas inferior. Simples. Ok? Tranquilo com esse crime? Meus juízes federais, procuradores, policiais federais, rodoviários federais, quem vai fazer esse tipo de concurso aí, tranquilo, dominado, mamão com maionese. Show. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo. Não, essa matéria é fácil, pô. Tranquilo. Já falei com você as questões que caem, são muito tranquilas. Crimes assimilados ao de moeda falsa. Sim, depois do 289, que é moeda falsa, nós temos o 290. Acho que o legislador falou assim, acho que não ficou muito bom, deixa eu fazer um assimilado aqui. Acho que o brasileiro é meio treteiro, deixa eu tentar fechar ele mais. Então vamos lá. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Este é um erro e aí cai em concurso, muito. Pessoa que pega uma nota de 50 rasgado, seu filho rasga a nota de 50 e some outra parte. Você fala, meu Deus, ele engole. Você fica esperando dias ver se ele, né? Mas não, ele só engoliu e deteriorou. E aí só tá com a metade de 50 na carteira. Você fala, não, vou ficar com essa metade de 50 aqui porque, cara, isso é um absurdo e tal. Andando na rua, você, por coincidência do destino, acha uma outra nota de 50 rasgada exatamente na outra metade. Você junta as duas bonitinho e pronto. Você tem uma nota de 50. Não pode. Por quê? Porque a numeração da nota equivale a ela inteira. Você pegou uma numeração de uma parte e uma numeração de outra. Então, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então, aqui é diferente do outro. O outro, você vai falsificá-la no em todo ou em parte. Aqui não. Aqui você pega partes verdadeiras,
partes falsas e monta um Frankensteinzinho ali. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Então, acontece, gente, quando o Banco Central manda, o dinheiro está velho e tal, de tempos em tempos esse dinheiro tem que ser recolhido dos bancos, né? Trocado, recolhido dos bancos, e aí se bate um carimbo de inutilização e depois destrói. Antes de se destruir, você vai lá, pega, faz um fator químico ali, tira esse carimbo de inutilização e põe ele de novo no mercado. Você comete esse crime aqui. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Então nem precisa estar com carimbo de inutilização. Só foi recolhida para ser inutilizada, você já comete. Então, recolheu para inutilizar, você pegou o imposto de circulação, cometeu o crime. Recolheu para inutilizar, inutilizou, mas ainda não destruiu, você pegou, conseguiu tirar o carimbo de inutilização, pôs em circulação, cometeu o crime. Juntou várias moedas diferentes umas das outras, mais notas, né? Diferentes umas das outras, com verdadeiras e falsas ali misturadas, você comete o crime. Pergunta. Querida Ana, não, mas a pergunta é para todos, viu, Ana? A Ana pegou e juntou ali, ó, ela fez vários papéis moedas, né, várias notas falsas de R$10, várias. Só que ela percebeu que se ela pega aquelas notas de R$10 falsas, seria mais difícil ela passar. O que ela fez? Ela cortou pedaços delas, daquelas notas falsas, e foi juntando uma com a outra, vários pedaços ali de nota falsa. E aí ela foi, tentou e conseguiu comprar com aquele dinheiro. Qual crime ela cometeu, gente? Crime de moeda falsa ou crime assimilado de moeda falsa? Assimilado? Eu creio que é assimilado também. Então, eu falei que ela só juntou notas falsas. Olha o que diz aqui. Notas, bilhete, ó. Formar células, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de células, notas de bilhete verdadeiros. Não tinha nenhum verdadeiro. Ela só juntou o fragmento de notas falsas. Então, ela comete o crime de moeda falsa. Se ela tivesse juntado com uma nota verdadeira, ela cometeria aqui. Entenderam a diferença? Então, não caiam nessa pegadinha. E a pegadinha, normalmente, é essa diferenciação. Tá? Tem um pedaço de coisas verdadeiras ali, a pessoa responde por crime assimilado. Não tem nada, ela criou do zero, ela fez uma alteração no verdadeiro, ela responde moeda falsa. Pena, reclusão de 2 a 8 anos ou multa. É um crime mais brando, mas ainda pesado. Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado a 12. Então, nós temos aqui... aqui é uma coisa para a gente estudar. Isso aqui é uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora? O que vocês me dizem? Um de cada vez. Senão vai embolar aqui, eu não consigo ouvir. O que vocês acham que é? Ixi, travou todo mundo. Ó, o máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa. Causa de aumento de pena ou qualificadora? Gente, mesmo que seja estranho, isso é uma qualificadora. Por quê? Eu já expliquei para vocês. A qualificadora dá uma nova pena abstrata. Aqui nós temos uma nova pena abstrata, que qual é? Pena de 2 a 12 anos. Olha só, o máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa. Então, o mínimo mantém. Então, ele está te dando uma nova pena abstrata, de 2 a 12 anos e multa. Então, é uma qualificadora. Se ele tivesse dito, aumenta-se a pena de tanto, de 1/3, 2/3 e tudo, nós teríamos uma causa de aumento de pena. Tomem cuidado com isso. Tá? Então, vamos lá. Boa noite, Lucas. O máximo da reclusão, então mantém-se a reclusão, é elevado de 12 a 12 anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição. Aqui é diferente, ó. Aqui não é qualquer funcionário público, não. É funcionário que trabalha na repartição, onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Exemplo, vamos lá. O presidente do Banco Central, ele não trabalha na repartição que fabrica o dinheiro, mas, obviamente, ele tem muito fácil ingresso ali, ok? Facilmente, ele pode entrar naquele local. Tá? O fiscal, como funcionário público, ele é fiscal. Fiscal administrativo ali. Outro exemplo, a pessoa que ele trabalha como fiscal do trabalho, ele nem trabalha na repartição, porque aqui vocês viram, funcionário que trabalha na repartição, onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso.
Então, os fiscais do trabalho, que são funcionários públicos, eles podem entrar em qualquer repartição para fiscalizar o trabalho que esteja acontecendo. Vamos supor que ali esteja também alguns funcionários privados, né? Seletistas, no mínimo, empregados, e ali o fiscal do trabalho estava verificando a situação. Ele tem acesso, fácil ingresso? Tem. Ele é fiscal. Então, ele também responde. Tá? Aqui, moeda não entra, só papel moeda. Por quê? Porque assim disse o artigo. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda. Isso não é moeda, é só papel moeda. Então, se você fizer um Frankensteinzinho com uma verdadeira e várias falsas de uma moeda, você não responde por esse crime. Pode falar, Ana. Eu prestei serviço para a Caixa Econômica há muitos anos, professor, e existe muita moeda falsa. Muita moeda falsa? Nossa, às vezes a gente chegava os malotes com moeda, a gente ia contar, quando você está contando, a moeda desfaz na sua mão. Mas é uma falsidade grosseira nesse caso, né? Não, é porque quando você separa as moedas e vai contar, que a gente vai passando o dedo assim para poder pegar de duas em duas. Ela vai soltando um pó, ela é diferente. Então, dá para você ver que é falso, ainda tem gente que cai ainda. Ah, tem muita gente que cai. Mas cai ainda mais moeda hoje em dia. Quando você paga com moeda, a pessoa nem olha, ela já pega e fala, tá, e não quer nem saber, né? Até porque se der uma diferença de caixa por moeda, a pessoa paga, fala, eu prefiro não perder meu tempo contando 10 moedas do que dar R$1 de diferença de caixa, né? Mas, poxa, você falando aí, Pode falar. Falando aí sobre as pessoas que entram, né? Quando eu trabalhava para a Caixa, eu trabalhava lá em Teoflotone. E a gente entrava, antes da gente trabalhava, chamava RET-PV, que era onde todo o dinheiro que entrava na Caixa, a gente que contava, olhava se tinha nota falsa, fazia todo esse procedimento, tanto com os envelopes depositários, quanto malote que chegava. E aí teve um caso de um roubo de um malote, que eu tive a infelicidade de eu descer esse malote para a parte de baixo. Aí, na hora que o pessoal veio, a polícia veio, nossa, eu fiquei como se eles me interrogaram de uma forma, eu fiquei com a sensação que eu tinha roubado, tanto que eles fizeram pressão em mim. Deu a sensação que eu tinha roubado esse bênção desse malote. Nunca passei tanta raiva na minha vida. E eu ouvi dizer que o pessoal da polícia põe pressão mesmo nessas oitivas. Ouvi dizer, não sei. Mas ouvi dizer que o pessoal não sei, mas o pessoal fala que sim. Absurdo. Mas é isso. Então não entra aqui, gente, moeda. Tá? Eu vou pedir sua ajuda, Ana, nos próximos crimes, viu? Porque a gente vai falar sobre a Caixa Econômica, inclusive. Não entra nesse crime aqui moeda, só vai entrar papel moeda. Teve um crime cometido, eu acho que foi na Noruega, que foi um rapaz, um hacker, ele entrou em todas as contas e ele tirou 1 centavo de cada pessoa. A gente fala, moeda não faz diferença. Ele tirou 1 centavo de cada pessoa, ele ficou muito rico e ninguém importou, tirando uma senhora, tem que ser uma velhinha, né, cara? Tinha uma velhinha que foi lá reclamar, tem 1 centavo a menos na minha conta. Por causa daquela reclamação dela, fizeram auditoria e começaram a perceber que em todas as contas, no dia tal, foi tirado 1 centavo e conseguiram prender o cara. Eu não acho que tinha que prender, o cara é um gênio, velho. Mas enfim, mas prenderam o cara, porque isso. E ele ficou muito rico, 1 centavo de cada conta, ele ficou muito rico. Mas enfim, vamos lá. Artigo 14 da Lei 4.511. O recolhimento do papel moeda é efetivado sempre que este apresentar marcas, símbolos, desenhos ou outros caracteres a ele estranhos, perdendo seu poder de circulação. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção de como funciona esse recolhimento. Quando que vai recolher ela? Tá? Quando ele perde seu poder de circulação, vai ficando mais velho, ou quando ele apresenta marcas, símbolos, desenhos ou outros caracteres a ele estranhos. Tá? Já ficou inutilizado, o pessoal desenhou lá, o pessoal modificou, ele perdeu, né? Ou saiu mesmo errado, foi colocado em circulação, eles pegam de volta. Normalmente, dolo vai ser muito parecido com o outro, tá? Crime comum, no parágrafo único é crime próprio, né, gente? Eu falei com vocês, alguém que trabalha na repartição ou tem fácil acesso. Instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e formal. Ele não precisa colocar em circulação, pôr no mundo. Ele só precisa fabricar, que ele já comete o crime. Olha que interessante essa diferença de moeda falsa e crimes assimilados ao de moeda falsa. A conduta de inserir em papel moeda verdadeiro números e letras retirados de outra cédula igualmente verdadeira para aumentar seu valor acarreta a configuração do crime de moeda falsa, pois o comportamento do sujeito não implica na formação de um exemplar de moeda com fragmentos verdadeiros, mas em sua alteração. Então ele pegou 2 verdadeiras e aumentou. Exemplo, A modifica uma nota de R$1, colocando sem corpo os dizeres retirados de uma cédula de R$100. Seria ali em seu corpo, né? Em seu corpo os dizeres retirados de uma cédula de R$100. Ok.
De outro lado, se o agente forma uma cédula com fragmentos de notas verdadeiras, a ele será imputado o crime definido no artigo 290. A guardava em sua carteira somente metade de uma cédula, aquilo que eu expliquei a vocês, anteriormente rasgada pelo seu filho. Ao encontrar em via pública outra metade, de nota diversa, mas também verdadeira, decide formar uma nova cédula. Tá? Ele não alterou ali aquele valor. Ele só pegou 2 verdadeiras 50 e formou o Frankensteinzinho dele. Nessa aqui, não. A pessoa faz uma alteração, ela cola, ela modifica, ela comete o crime de moeda falsa. Tá? Agora nós vamos para o crime de petrechos para falsificação de moeda. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Gente, vocês lembram do intercrimes? O que seria o intercrimes, gente? Cogitação. A gente pune a cogitação? A gente pune cogitação, gente? Não. Cogitação que está na sua mente, é o que você quer. Nossa, eu já falei isso com vocês 1000 vezes. A gente punir cogitação, quem é casado aí estava preso já. Todo quem não quis matar o marido ou a esposa. Claro que já. Então, não pune. A gente não pode punir cogitação. Na nossa mente, a gente mata todo mundo. Aliás, todo mundo não. Mas na nossa mente, a gente mata muitas pessoas todos os dias. Cometemos crimes todos os dias. Queremos cometer crimes todos os dias. Né? E não adianta dar de santinho, não, que todo mundo é assim. Então, quem trabalha, quem nunca quis matar um chefe, quis matar vários, ou todos. Né? Quem nunca quis matar, sei lá, um prefeito, governador, presidente, ou o que for, um vereador, o que for. Quem nunca quis matar um cara no trânsito? Então, enfim, a gente não pune, né, essa cogitação. Puxa, podia matar aquele cara. Isso não é punido. Tá? Isso não é punido. A preparação, a gente pune a preparação, gente? Somente crime autônomos, né? Igual o porte de arma, Exatamente. trem. A regra é que a gente não pune a preparação. Eu quero matar a Ana. Como que eu começo a me preparar? Eu compro uma corda. Eu quero matar na enforcada, requinte de crueldade. Eu compro uma corda, eu vou lá e alugo uma casa para onde eu vou levar e matá-lo e tal. Isso é preparação do meu crime. Eu compro uma lanterna, porque eu sei que vai estar de noite. Como é que eu vou ser punido por essa preparação? A não ser, como disse, desculpa, eu não vi quem foi, a não ser que esses atos de preparação configurem um outro crime. E nós estamos diante de um artigo assim. Depois nós temos a execução, claro, punível, a consumação, não entra no intercrimes, nós temos o exaurimento, que é o processo final, tá? Exaurimento, exemplo, sequestro, famoso sequestro, extorsão mediante sequestro. Se alguém pega uma pessoa, mantém em cárcere privado e vai extorquir a família dá dinheiro ou não, é mero exaurimento, o crime já está consumado. Ok, a gente não pune a cogitação e a gente não pune a preparação, exceto quando a preparação caracteriza um outro crime. E o petrecho para falsificação de moeda é exatamente isso. Então, o cara só dele ter os objetos para falsificar moeda, ou papel moeda, moedas, guardem que isso, tá? Moeda ou papel moeda, só dele ter o maquinário em casa, ele já é punido por isso. Claro, gente, vamos tomar um cuidado, tá? Vamos tomar um cuidado. Eu pus ali para vocês, ó, o aluno sapequinha, mas nós vamos falar sobre ele. Vamos tomar cuidado. Por quê? Porque tem algum tipo de maquinário, gente, que ele é para várias coisas. Isso não pode ser punido. Mas também não quer dizer que só porque o maquinário serve para uma outra coisa, mas a principal finalidade dele é falsificar moeda, aí ele responde pelo crime. Ah, não, mas isso aqui também serve para fazer um barulho gostoso aqui em cima de casa que eu durmo só com esse barulho aqui. Ah, meu amigo, você tá de brincadeira, né? Você vai responder pelo crime, não tem essa. Ok? Só que tem algumas coisas ali, como a gente viu no crime da preparação ali para fazer a dinamite. Pô, você tem a nitroglicerina, se a pessoa tiver ali em casa com as outras coisas, ok. Agora, a areia, pô, areia não, né? Você vai punir a pessoa que está com areia em casa? Embora é necessário a areia para fazer o explosivo, mas não faz sentido. Aqui é a mesma coisa. Algumas coisas básicas do dia a dia, a pessoa tem em casa, ou coisas de escritório, não. Mas ela tem papel moeda em casa, ela tem um maquinário, você pode punir ela, mesmo que ela nunca tenha feito. Só dela ter isso em casa, só dela ter esse maquinário. Tá? O bem pode até ser utilizado com outros fins, embora seja prioritariamente empregado na contrafação, que é a criação de moedas. Ok? Ok. Professor,
Eu quero saber uma coisa. Aluno Sapequinha vem com essa. Todo aluno Sapequinha vem. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Eu em casa, professor, fiz moeda verdadeira. Não fiz moeda falsa. Eu furtei o maquinário do Banco Central, peguei as próximas notas com as próximas numerações, trouxe para casa e fabriquei. Então eu não respondo por esse crime? Responde. Por causa ali da Lei 5.895. Olha o que diz. A Casa da Moeda do Brasil terá por finalidade, em caráter de exclusividade, a fabricação de papel moeda e moeda metálica e a impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal. Então, por mais que você considere aquilo verdadeiro, se não foi feito lá, ela já é considerada falsa. Mesmo que essa nota, se você conseguir fabricá-la desse jeito e colocá-la em circulação, talvez você nunca consiga responder. Porque como é que vai provar que é falsa? Se você furtou o equipamento de lá, você fez com papel moeda, com a numeração certinha que seriam os próximos. Tá, ok, não dá para afirmar que é falso. Mas se você tiver esse equipamento em casa para fazer moeda verdadeira, mesmo assim, você responde pelo crime. Porque a finalidade é de caráter exclusivo da União, a Casa da Moeda do Brasil. Alguém ia perguntar? Alguém levantou a mão? Ô, Fernando, Sim. aquela parte da lei que fala que somente com autorização do governo para a fabricação da moeda, ele não, só funciona para o funcionário que está lá para fazer, ou para um cidadão comum, nesse caso do senhor, não caberia também? Não, por causa do parágrafo 2º, só funciona para a Casa da Moeda. Porque o cidadão... Olha lá, tá vendo? É de caráter exclusivo, então o cidadão não pode fazer. Entendeu? Mesmo que você consiga, assim, mais absurdo que seja a ideia, que você consiga fazer um dinheiro verdadeiro em casa, você não pode fazer o dinheiro verdadeiro porque é de caráter exclusivo. Suponhamos, exemplo, o Estado não pode fazer. Minas Gerais quer fazer real agora. Então vai lá o Zema, pega os negócios verdadeiros lá, consegue descobrir quais são as próximas numerações, pega o papel moeda, pega o equipamento e fabrica. Responde por todo o crime. Por quê? Porque é de caráter exclusivo da Casa da Moeda. Tá? Pode falar, Ana. Ô, professor, isso se enquadra para qualquer tipo, para qualquer documentação também, né? Não só para dinheiro. Vai se enquadrar, mas aqui, este crime, tá, é só para aparecimento de objetos especialmente destinados à falsificação de moeda. Não, eu falo assim, o intercrimes, cogitação, preparação, execução, consumação, esse da preparação, que você fala que se eu tiver a máquina em casa, isso também, ou no caso a impressora própria para poder falsificar a documentação, vamos supor assim, uma identidade ou um documento de carro. Não, a não ser que tenha algum crime específico para isso. Porque, como eu disse, ter a preparação nunca é crime, exceto se ela constituir crime autônomo. Então, assim, você vai matar alguém, como eu te disse, a minha preparação para te matar lá com a corda não foi crime. Mas, se eu não tiver posse ou porte de arma, comprar uma arma ilegal, e estou andando com ela, eu posso responder por esse crime, posse ou porte de arma, porque ele é um crime autônomo. Separado, ele já é crime. Se existir algum crime que é petrechos para estelionato, por exemplo, aí se você tiver os equipamentos para fabricar um documento e praticar um estelionato, você responde. Como isso não existe, você não responde. Tá? Tem que ter um crime específico falando que aquela sua preparação é crime. São raríssimos os crimes que têm isso. Porque normalmente a regra é que a preparação não seja criminalizada. Tá? Vamos lá. Dolo de novo, fé pública, crime comum. Ele é instantâneo em fabricar, adquirir e fornecer, e ele é permanente em possuir e guardar. Comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e formal. Tranquilinho, mamão com maionese. P3 para falsificação de moeda e moeda falsa. Unidade ou pluralidade de crimes. Então a pessoa tem. Eu tenho o P3 para falsificação de moeda falsa. A polícia chega lá em casa e me prende com aquele equipamento. Mas também com equipamento, com moeda falsa. Eu tenho os P3 e eu também tenho a moeda falsa. Um abrange o outro ou eu respondo pelos dois? O que vocês acham? Repete de novo a pergunta, não entendi, não. Vamos lá. Nós estamos trabalhando com dois crimes. Petrecho para fabricação de moeda falsa. Você tem um maquinário para moeda falsa. Só de você ter o maquinário já é o crime que a gente está estudando. Ok. O outro crime, que é o primeiro que a gente estudou, é ter a moeda falsa. Ok. A polícia chega na sua casa. Você tem os petrechos,
maquinário para fabricar e você já fabricou, você também tem a moeda falsa. Nesse caso, a moeda falsa vai absorver o crime de petrechos ou você vai responder pelos dois? Porque você ainda tem material para fazer mais moeda e você já fabricou moeda. Você responde pelos dois crimes? Eu entendo que... Princípio da construção. Princípio da construção aí na situação. Dois posicionamentos. Muito boa lembrança do princípio da construção. O primeiro, o agente deve ser responsabilizado pelos crimes de petrecho e falsificação de moeda e de moeda falsa em concurso material. Por que, gente, que é em concurso material? Porque os crimes acontecem em momentos diferentes. Teoricamente, ele tem duas ações e dois crimes. O primeiro crime acontece quando ele comprou e tem esses petrechos. O segundo crime acontece quando ele realmente fabrica uma moeda falsa. Então, ele vai responder pelos dois. Primeiro posicionamento. O segundo, incide o princípio da construção, resultando na absorção do crime meio, petrecho para falsificação de moeda, pelo crime fim, moeda falsa, construção em progressão. Tem os dois posicionamentos. Normalmente, o mais aceito é o segundo, mas você pode defender o primeiro também. Tá? Você pode defender o primeiro também. Tá? Não cabe, gente, tentativa. Tá? Nesses crimes de preparação, nunca cabe tentativa. O cara está querendo comprar um maquinário. Isso não é tentativa. Tá? Para este crime aqui. Nos crimes de petrecho, qualquer crime de preparação não vai caber tentativa. Então, guardem esses dois posicionamentos. Aí, a gente teve na sala os dois posicionamentos que foi muito bom. Né? O Adriano, eu acho, falou que ele acredita ali que tem que punir pelos dois, momentos diferentes ali. Então, nós temos concurso material. O primeiro crime se consumou quando ele teve o objeto, né, o maquinário, e o segundo crime se consumou quando ele fabricou. Então, se ele tem os dois, responde pelos dois. E, não sei, desculpa quem respondeu, que, pelo princípio da construção, um é crime meio. Ele precisava ter o material para fabricar. Então, se é crime meio, tem que ser absolvido pelo crime fim. Essa é mais aceita, mas os dois são aceitos. Fernando, quando você fala que é crime meio, exemplo aqui, ele obrigatoriamente não precisa da máquina para ter moeda falsa, né? Aí por isso que quebra esse crime meio. Exatamente. Exatamente é o argumento de quem fala que tinha que ser os dois. Mas, quem fala do princípio da construção fala, alguém precisa ter. E se foi o caso que foi ele, então ele teria que responder por um só. Se for um caso de uma pessoa ter um maquinário e a outra está com a moeda falsa, cada um responde por um crime. Mas um só não poderia responder pelos dois. Mas aí cabe a discussão. É exatamente essa discussão que você levantou que acontece. Tá? Emissão de título ao portador sem permissão legal, 292. Aqui já começa a ficar muito técnico. Vocês vão ver, gente, que o direito penal, todo direito em si, ele é algo amplo. Você vai estudar, suponhamos, uma parte no direito civil, que você vai pegar um pouco de administrativo, você vai pegar constitucional, que você vai estudar tudo praticamente. O direito penal, vocês vão ver isso aqui. Nós estamos estudando direito penal hoje e nós vamos ter que saber um pouquinho de direito tributário, tá? Um pouquinho dessas matérias assim. Quando a gente estudou daqueles crimes contra a família, interessante a gente entender um pouco de como funciona no direito civil, né? A instituição, família e tudo isso. Então, quem mexe com direito penal tem que ter um conhecimento bem geral das coisas, porque qualquer coisa da sociedade comum pode virar um crime. Né? Então, casamento é uma coisa comum? 2 casamentos, crime. Então, você tem que entender sobre casamento. Entende? Ter dinheiro é uma coisa comum, né? Mas o dinheiro é uma coisa comum? É uma coisa comum. Mas se ele é falsificado, crime. Então, você tem que entender, quem mexe com direito penal tem que entender um pouquinho de tudo. Tá? Felizmente ou infelizmente. Agora, esses dois artigos próximos eles são bem técnicos. Vamos lá. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação de nome da pessoa a quem deva ser pago. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. 1 a 6 meses é quase nada. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, vem dos primórdios. O que acontecia? Antigamente, mas muito antigamente, qualquer empresa, qualquer núcleo de crédito e tal, começava a emitir títulos. Uma espécie que hoje nós temos como nota promissória, cheques, mas não tinha controle. O país não tinha controle disso. O que podia fazer? Podia fazer o que eu acabei de explicar sobre imprimir muito dinheiro. Então, imagina se qualquer agência, né, não agência bancária, mas imagina se qualquer agência de crédito pudesse imprimir sua própria moeda de valor. Ó, com esse valor ao portador você recebe tanto.
Só que ela vai emitir ao portador. O que isso quer dizer? Que qualquer um que estiver portando pode receber. Isso ainda incitaria a criminalidade. Porque uma coisa seria ela falar assim, olha, esse valor aqui pode ser sacado pelo Adriano no dia tal, a partir do dia tal, no valor tanto. Ok. Agora, este valor pode ser sacado pelo portador. Opa! Qualquer um que estiver portando. Então, o Estado ficaria a saber de onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro vem, quanto tempo é. E aí aqueles títulos, eles não tinham prazo. Nós temos hoje o prazo de 3 anos aí da prescrição do cheque, 6 meses de nota promissória para virar de execução para cobrança, vocês vão estudar em direito civil. Né? Você vai executar um cheque em 6 meses, uma nota promissória em 1 ano, e tem esses prazos loucos deles lá, e depois de um tempo eles vão perder totalmente a validade. Aí sim, porque é regulamentado. Mas há muito tempo atrás, não. Qualquer título de valor, qualquer agência, qualquer um de financeiro poderia emitir um título louco deles lá ao portador, então não era uma pessoa definida, com o valor que eles quisessem e sem prazo de validade. Então, assim, a qualquer momento, nós poderíamos chegar aqui, de repente um cara falar assim, opa, eu tenho um título aqui de 1 bilhão, me dá aqui, é o que eu quero. Peraí, não, tá comigo, o valor é meu. Então o Estado ficaria sem controle nenhum de quanto dinheiro ele teria rodando, porque a gente substituiria dinheiro por essas notas, esses valores, ok? Então por isso criou esse crime, mas com o passar do tempo isso praticamente não existe mais. E aí ele tem uma pena muito pequena, tá? De 1 a 6 meses ou multa. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer um dos documentos referidos nesse artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Privilegiado, ainda menor. Então, você recebeu ou utilizou como dinheiro isso, você ainda responde por isso. Aqui, tá? Instituições bancárias emitiam letras ao portador, o que acabavam sendo uma moeda paralela. Título ao portador, aquele que circula pela mera tradição, pois não há identificação expressa do seu credor, a quem vai receber aquele dinheiro. Como eu falei, essa é uma parte muito técnica tributária, gente, não precisa se preocupar com isso. Norma penal em branco homogênea, que é uma promessa de pagamento em dinheiro sem permissão legal. Não explica o que é. São qualquer título que não sejam os que são permitidos, como nota promissória, como cheque. Exemplo, o emitente do título ao portador, sem permissão legal, é preso em flagrante no momento em que irá entregá-lo ao terceiro. É um exemplo de tentativa. Cabe a tentativa nesse exemplo aqui. Ok? É um crime muito técnico, não se preocupe. Dolo, fé pública, comum, instantâneo, de sempre. Comissivo, unissubjetivo, plurisubsistente e formal. Só de você ter aquela nota ali, você já está respondendo. Vamos entrar agora dos crimes contra a fé pública. Falsidade de títulos e outros papéis públicos. Então, hoje nós vamos arrematar a parte mais chatinha. Na próxima aula vão faltar poucos artigos da parte um pouquinho mais legal. E aí eu dou uma revisão, porque na outra já é prova. E eu quero muito choro e ranger de dentes. Vamos lá. Falsificação de papéis públicos. Tranquila essa aqui. Só queria dizer que eu acho que é um dos maiores artigos do Código Penal. Então, para a Ana que mexia com isso, Ana, a culpa é sua, que gosta disso aí. Tem um artigo grande assim. E do Lucas também. O Lucas aqui da sala gosta dessa parte tributária e financeira. Culpa de vocês. Tem um artigo grande assim. Vamos lá. Falsificar, fabricando ou alterando. Então, mesma coisa. Se você falsificar, tá? Fabricando ou alterando. Então, fabricar é do zero e alterar é pegar um que existe e modificá-lo. Esse aqui ele é tão grande que eu fui explicando para você artigo por artigo. Inciso por inciso, perdão. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Então, documento destinado à arrecadação de tributo. Você alterar um documento destinado à arrecadação de tributo, antigamente o negócio do pedágio, né, que eles colocavam ali o negócio do carro e tal, aqueles pedágios de tributo. Então, se você alterasse aquilo, você teria que pagar. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Título da dívida pública, por exemplo. Se você falsificar, fabricando, alterando, você responde por isso aqui. Vale postal. Ainda, cuidado, tá, gente? Ainda está no Código Penal. Não, se vocês forem procurar no Código Penal, não vai estar riscadinho lá escrito revogado. Mas a doutrina entende que foi revogada pelo artigo 36 da Lei 6.538. Falsificar, fabricando, adulterando, selo ou outra forma de franqueamento ou vale postal, pena, reclusão até 8 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. E o artigo 47, da mesma lei, define o que é vale postal. Título emitido por uma unidade postal
à vista de um depósito de quantia para pagamento na mesma ou em outra unidade postal. Coisa que muitos de nós nunca vai ver na vida, só a Ana. Tá? Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Gente, o penhor, cautela de penhor é o título a crédito representativo do direito real de garantia registrado no cartório de títulos e documentos com seu pagamento a coisa empenhada por ser retirada. Vamos lá. É aquele penhorzinho que vocês veem em filme pra caramba. Nos Estados Unidos eles fazem isso o tempo inteiro. Você tem uma joia, aí você vai lá, entrega a joia, eles te dão um papel. Essa joia aqui vale aqui na casa de penhor tanto. Você com aquele papel utiliza ele para fazer outras compras. Depois você vai lá e paga o dinheiro daquele papel e retira a joia. Tá? Esse é o cautela de penhor. A caderneta consigna, a movimentação de conta corrente do estabelecimento bancário. Então, se você falsificar, fabricando ou alterando também. Por sua vez, a falsificação de cadernetas de estabelecimentos privados configura o crime de falsificação de documento particular, que a gente ainda vai ver. Por quê, gente? Vocês vão ver que o doutrinador ele colocou uma pena menor para o crime de falsificação de documentos particulares do que para a falsificação de documento público, que atinge um maior número de pessoas, claro. Tá? Então, você falsificar aquela caderneta, né, a movimentação de conta corrente, aquela caderneta de conta corrente do estabelecimento bancário, você vai responder por esse crime aqui. Agora, se for estabelecimento privado, você responde a falsificação de documento particular. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução porque o poder público seja, por qual, né, o poder público seja responsável. Talão é a parte destacável do livro ou caderno, né, aquele recibo que tem um valor igual. Aquilo é o talão. Recibo é a declaração de quitação ou recebimento de coisas ou valores. Você não pode falsificar isso se for público. Guia é o documento emitido por repartição arrecadadora. Alvará é qualquer documento destinado a autorizar o recolhimento de rendas públicas. Aqui nós temos um exemplo que cai muito, tá? Porque muitos deles não têm muita função no dia a dia, vocês não vão ver isso acontecendo muito, só quem trabalha na área. Mas aqui nós temos falsificação de guia de arrecadação da Receita Federal, as DARFs. Então, mediante inserção de autenticação bancária como forma de comprovação do recolhimento dos tributos devidos. Então, você faz uma inserção bancária falsa, comprovando que você pagou uma DARF, né, que é uma arrecadação da Receita Federal. Se você fizer isso falso, você cai nesse artigo aqui. Esse acontece bastante. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transportes administrada pela União, por Estado ou por município. Então, isso aqui alguns veem todos os dias. Bilhete ou papel impresso que confere ao seu portador o direito de usufruir de meio de transporte coletivo por determinado percurso. É o bilhete de passagem, né? Bilhete de passagem. Se você falsificar aquele bilhete de passagem, tá? E normalmente as empresas de ônibus, gente, são concessões públicas. Então, se você falsificar esse bilhete, você responde por esse crime aqui. Passe é o bilhete de trânsito oneroso ou gratuito concedido por empresa de transporte coletivo. Ali já é o passe. E o conhecimento, muita gente não sabia desse nome, é o documento comprobatório de mercadoria depositada ou entrega para o transporte. Quando você entrega uma mercadoria para o transporte, você recebe um documento que chama conhecimento. Tá? Qualquer alteração desses três, se for algo público, tá? União, Estado ou município, administrado pela União, Estado ou município, então não precisa ser 100% público nesse caso aqui, você responde pelo crime. O bilhete, vamos lembrando que o bilhete, o passe e o conhecimento devem emanar de empresas de transporte administradas pela União, por Estado ou município, igual está escrito. Não se perfaz esse delito quando qualquer um dos objetos materiais provém de empresa privada. Tá? Isso entra no crime de falsificação de documento particular. Então, se você tem uma empresa privada, ela te paga ali o passe para você, né? Te paga o bilhete, paga o passe, ou o que for, para você ir para casa ou voltar, né? Aqueles valores que as empresas privadas pagam. Se você falsificar isso, você não responde por esse crime aqui. Você vai responder pelo crime de falsificação de documento particular. Ana, pode falar. Ô, professor, no Estatuto do Idoso fala que o idoso tem direito a uma carteirinha que ele consegue viajar ou pagando metade ou pagando ou totalmente gratuito, de um estado para o outro. A pessoa que falsifica essa carteirinha do idoso, que é entregue pela assistência social, a pessoa que falsifica, entra aí na falsificação para poder conseguir viajar de graça? Entra aí? Entra sim. Porque se ela falsificar essa carteirinha é de uma concessão pública, provavelmente, né?
É uma empresa privada, mas de concessão pública de transporte interestadual. Essa carteirinha, ela é entregue, a pessoa idosa, ela vai ao CRAS, um assistente social faz o cadastro dela, imprime e entrega para esse idoso. Aí ele consegue viajar para qualquer outro estado, ou até algumas empresas até aceitam intermunicipais. Aí vai depender de duas coisas. Casos de profissionais que deram para parente que não era. Não, então, aí é outro crime. Aí é falsidade ideológica. Se a pessoa tem autorização e condição para inserir dados, insere dados falsos, né, com coisa a mais, coisa a menos, falsidade ideológica. No caso, falsifica a idade, né? Porque a pessoa tem que ser considerada idoso mesmo. Exatamente. Aí é falsidade ideológica, é outro crime. Agora, se a pessoa não tinha poderes para isso e ela vai, falsifica, cria ou modifica, aí ela responde por esse crime aqui. Então vai depender. Se for o profissional do serviço social que fizer isso, é falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Ok. Tá? Inseriu em documento público coisas falsas, notas falsas. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Mas não acabou. Quem acha que acabou? Não acabou. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. Então, o que ele quis fazer? Além disso tudo que eu mostrei para vocês aqui, ele pôs um crime permanente. Não é só você usar e tal. Só se você usar, já é o crime. Guardar, possuir ou deter qualquer papel desses falsificados, já é crime. Trata-se de conduta posterior à falsificação dos papéis públicos, realizada por pessoa diversa do falsário. Por que diversa, gente? Porque se for a mesma pessoa, ele responde por um crime só. Se for o autor da falsificação, será responsabilizado unicamente pela ação inicial, por ter falsificado. Então é o caso que a Ana falou. Se ele falsifica, vamos supor que ele falsificou, criou um documento e deu para uma outra pessoa usar. Essa outra pessoa, esse suposto idoso, pegou para usar sabendo que era falso, e aí ele ou usou, ou guardou, possui ou detém, ele também comete o crime. Quem falsificou e essa pessoa a quem ele entregou. Tá? Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificados, destino a controle tributário. Esse aqui é a mesma coisa que a gente viu lá atrás, só que ele deu uma reduzida. Ele falou assim, de tudo que a gente viu lá atrás, mas só de controle tributário. É basicamente o mesmo inciso, acrescentou algumas coisas, como exportar e importar, mas só de controle tributário. Reduziu o alcance final. 3. Aí voltou tudo. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Faltou só um etc. aqui, né? A. Em que tenha sido aplicado selo que se destina a controle tributário falsificado. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Por incrível que pareça, estamos diante de um inciso de crime próprio. Só realizado por pessoa que se encontre no exercício da atividade comercial e industrial. Esse inciso derruba a gente em concurso. Por quê? Porque ele vem comum. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, vai falar um monte de coisa. Ok. Utiliza em proveito próprio ou alheio. Agora, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Então, é um crime próprio, porque só realiza quem se encontra no exercício de atividade comercial ou industrial. E aí, muitas questões de prova vêm, joga esse inciso e fala, sendo crime comum, e as pessoas marcam como certo. Não. Nesse inciso, transforma o crime em crime próprio aqui. Parágrafo 2º, ainda não acabou. Suprimir em qualquer desses papéis, esse que a gente falou, quando legítimos, com fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, suprimir em qualquer um desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. É o mesmo que a gente viu na moeda, que é considerada inutilizável, e a pessoa vem, remove para algum processo químico e volta a utilizá-lo. Só que aqui não é de moeda, porque senão cai lá, tá? Desses papéis que nós estamos citando. Não acabou. Parágrafo 3º. Incorre na... Tá igual o Salmo 119 isso aqui. Vamos lá, parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Então, quem fez a alteração
responde pelo crime. Quem utilizou desses papéis alterados, responde pelo crime. Não acabou. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui a circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere ao artigo e a este artigo e ao parágrafo 2º, depois de conhecer a falsificação ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui nós temos uma forma privilegiada, igualzinho do moeda falsa. A pessoa recebeu de boa-fé, percebeu que tinha caído um golpe, que era enganação, falou, não ficarei no prejuízo. Vai e passa para frente. Depois de saber que era falso. Se ela recebeu falso, não percebeu e passou falso, não muda nada. Agora, ela recebeu falso. Esse idoso que a Ana falou. A pessoa falsificou, convenceu ele que ele tinha direito, falsificou e entregou na mão dele. Ele viajou e tal, conseguiu, foi viajando, nada. Agora, a pessoa falsificou, entregou na mão dele, ele não sabia de boa fé, aí ele percebeu, falou, caramba, eu não tenho idade, eu só tenho 63, tinha que ter 65, por exemplo. Ele quietinho continua fazendo a viagem dele. Nesse caso, aqui ele responde pela forma privilegiada. Por quê? Porque ele começou como vítima. Depois ele passou a ser autor. E no parágrafo 5º, equipara-se a atividade comercial para fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Então, equipara a atividade comercial para fins do inciso 3º, parágrafo 1º. Vamos lá. Passei, né? Estava na nossa frente, eu acho, e eu passei. Vamos lá. Meu Deus. Estava aqui já. Aí o inciso 3º, tá? Equipar essa atividade comercial para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, que é esse aqui, importar, exportar e tal. Aí aqui fala o seguinte, no exercício de atividade comercial ou industrial. Então aqui ele está equiparando essa atividade industrial ou comercial para qualquer um, mesmo que seja clandestino. Então o cara fala assim, não, minha atividade é clandestina, eu fiz essa modificação aqui de controle tributário falsificado, mas eu não vou responder porque minha atividade é clandestina, eu exerço na praça, em via pública, em qualquer coisa, na minha casa. Não. Equipar qualquer atividade comercial vai se equiparar ao que fala ali no parágrafo, no inciso 3º. Ok? O nome não modificou, mas o artigo sim. Eu vou alterar isso na hora de mandar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o P-trecho de falsificação, artigo 294. Saímos da falsificação de papéis públicos e vamos para os P-trechos de falsificação. E eu coloquei o 294 e o 295, porque o 295 é um novo artigo, tá, gente? Mas deveria ser só uma forma qualificada do 294. Olha isso. 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Ok. 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Petrechos, para quem não sabe, está lá no dicionário, é o mecanismo ou instrumentos fundamentais para a realização de algo. Então, o 295 deveria ser apenas um 294, parágrafo único, né? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena até a sexta parte. Perdão, não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena. Ok? Terceira fase da dosimetria da pena. Então, nós temos o mesmo crime de petrecho para fabricação de moeda falsa, aqui nós temos petrecho para petrecho de falsificação. Do artigo 293, que a gente acabou de estudar. De todos aqueles documentos que a gente acabou de estudar, se a pessoa tem em casa qualquer maquinário para falsificar aquilo, e aí entra um pouco da pergunta da Ana, que ela falou, né? Se a pessoa tem para falsificar esses documentos aqui, ela entra nisso. A pessoa tem P3 para falsificar um outro documento, que não está aqui. Não é crime nenhum, porque nós não temos esse crime, né, de forma abstrata, de forma independente. A pessoa tem um maquinário para falsificar moeda, então é P3 para falsificação de moeda. A pessoa tem maquinário para falsificar estes documentos do 293, responde pelo 294, P3 de falsificação do 293, responde pelo 294 e tem o aumento de pena do 295. Muito tranquilo aqui, né? É a mesma coisa que a gente estudou no P3 para fabricação de moeda falsa, nós temos pelos P3 de falsificação. Nada impede seja o bem utilizado também para outros fins, embora seja prioritariamente empregado na contrafação de papéis públicos. É o que eu já expliquei para vocês.
A pessoa pode alegar, não, mas essa máquina ela também faz uma outra coisa. Não. A finalidade dela principal é isso? Então você responde pelo crime. Ok? Também não é cabível a tentativa, como eu já expliquei. Os crimes de preparação, que são autônomos como crimes, não se pune a tentativa. Não tem como você tentar ter uma máquina dessa. Tá? Muita gente entende o contrário, gente. O cara está fabricando uma máquina que no futuro vai ser uma falsificação. Ele pode responder por tentativa. Tá? Se ele está fabricando essa máquina, não interessa. Ele não responde por tentativa. Não existe tentativa, porque o crime já pega uma fase de preparação. Então você não pode pôr intercrimes aqui e punir tentativa, porque ele pega uma fase de preparação. Mamãozinho com maionese. Classificação dolo, fé pública, comum, instantâneo, mas permanente no guardar ou possuir. Comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Todos os crimes que a gente está vendo agora são exatamente iguais nessa parte de classificação. O que muda é uma parte de instantâneo e permanente aqui ou ali. Nenhum admitindo culpa, todos apenas de dolo. Tranquilinho? Mamãozinho com maionese? Essa parte ela é técnica, mas ela é fácil. Bom, vou para uma parte final com vocês. Como eu disse, a aula hoje como é sexta-feira, eu não vou deixar vocês sem a cerveja, porque eu deixei para a próxima aula a parte mais interessante disso aqui, junto com a nossa revisão. Então, dos crimes contra a fé pública, da falsidade documental, falsificação de selo ou sinal público. Lembrando, gente, falsificar outras coisas, você entra no estelionato. Falsificando isso aqui, ele é uma especialidade do estelionato. Tudo isso que a gente falou, já teve a moeda, já teve os documentos, agora nós temos selo ou sinal público. E é a mesma coisa, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado à autenticação de atos oficiais da União, do Estado, do município. Então, o selo público que autentica, tá, um ato oficial, se você falsificar ele, você cai nesse crime aqui. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade, ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Mais brando um pouco. A gente veio só diminuindo, né? Incorre nas mesmas penas quem faz uso de selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente selo ou sinal verdadeiro, opa, que muda, em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Aqui já é o selo ou sinal verdadeiro, mas a pessoa se utiliza dele para prejudicar alguém ou em proveito próprio ou alheio. Também quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidade de administração pública. Então, você tem lá você vai olhar vem para a Caixa você também. Aí você faz isso para o seu comércio lá, indevidamente. Você tem uma empresa de crédito que não tem nada a ver com a Caixa Econômica Federal. Você coloca isso lá, escrito lá, parecido com a Caixa Econômica, o símbolo parecido. Você começa a usar. Claro que aqui a gente está falando de selos oficiais, tá, gente? Sinais públicos, esses que eu falei brincando, não são. Mas se você se utilizar disso, esses identificadores de órgãos, não, isso aqui identifica um órgão público, você se utiliza dele, você também responde por esse crime aqui. Parágrafo 2º, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, então aqui tem um especial fim de agir. Não é ser só funcionário público, ele tem que ser funcionário público e prevalecer do cargo. Porque às vezes o cara é funcionário público de uma função que não tem nada a ver, não se prevalece do cargo para fazer essa falsificação. Então ele não entra aqui. Aumenta-se a pena até a 6ª parte. Causa de aumento de pena. Tranquilinho também. Dolo, fé pública, crime comum, instantâneo, comissivo, igualzinho todos que a gente viu agora. Unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Pode falar. Quem está com a mão levantada, desculpa, eu não vi. Ô, professor, esse sinal público aí, exemplo aqui, se a pessoa vestir exemplo com a farda da Polícia Militar, poderia incorrer aí ou ele vai na falsidade ideológica? Então, aí vai depender, porque nós estamos diante de uma norma penal em branco. Nós vamos ter que ver se essa farda da Polícia Militar, ela é considerada um selo ou sinal público do Estado. Se ela entrou como selo do Estado ou sinal público do Estado, e aí vai ter várias leis falando, né? Exemplo, a farda da Polícia Militar, que é selo ou sinal público do Estado, se tiver isso escrito, ela entra aqui. Se não tiver, ela pode entrar na falsidade ideológica. Tá? É uma norma penal em branco. Por isso que a gente fica muito no ar quando a gente estuda, porque eu não consigo explicar para vocês quais são os selos ou sinais, porque vão ter várias leis falando de vários selos ou sinais públicos.
Tá? E aí, vamos entrar na falsificação de documento público. Acredito que nosso último artigo. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, vocês vão ver que no próximo aula nós vamos estudar a falsificação de documento particular. Hoje nós vamos dar a falsificação de documento público, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que com a pena mais grave, porque afeta a sociedade. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, especial fim de agir. Então, ele tem que ser funcionário e tem que se prevalecer do cargo. Aumenta-se a pena até a 6ª parte. Parágrafo único, gente, vamos lá. Causa de aumento de pena ou não? E se não for, o que é? Parágrafo único, não, perdão, parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Nós estamos diante de um caso de aumento de pena ou de uma qualificadora? Aumento de pena? Perfeito, aumento de pena. Nós estamos diante da 6ª parte. Terceira fase da dosimetria da pena. Se aqui tivesse, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, a pena passa a ser de 3 anos a 7 anos. Aí nós estaremos diante de uma qualificadora. Alguém perguntou algo? Iria perguntar? Pode falar. Eu, Dalila. Sim. Gosto sempre de estar perguntando se é caso de aumento de pena ou se é qualificadora. Sim. Aí, às vezes, eu tô confundindo isso também. Aí, quando é caso de aumento de pena, eu percebi que vem sempre assim, uma 6ª parte. Eu penso assim... Sempre percentual ou fração. Isso. Isso. É isso Na mesmo. verdade, é bem simples, que o caso de aumento de pena, ele fala, né? Aumenta-se a pena. O caso de aumento de pena sempre fala, aumenta-se a pena. A qualificadora, ela te dá uma nova pena abstrata, de tanto a tanto. Às vezes, ela só te dá o máximo. Aumenta-se a pena máxima, só que se ela te dá uma porcentagem, 1/3, 2/3, é aumento de pena. Terceira fase da dosimetria. Você tem que fazer toda a dosimetria e jogar aqui. Se ela te der uma nova pena abstrata, passa-se a pena a ser de 5 anos a 10 anos, aí você não vai jogar na dosimetria. Você já vai começar na pena base naquela pena nova que ela te deu. Então, nesse caso aqui, o cara é funcionário público e ele se utilizou do cargo. A nossa pena base de dosimetria continua sendo de 2 a 6 anos. No final, na terceira fase, a gente vai jogar esse aumento. Agora, se nós tivermos algo que aumente a pena abstrata, a gente esquece a pena do crime simples e já começa a dosimetria naquela nova pena abstrata. Então, isso muda muito. Tá? Entendi. Obrigada, viu? Nada. Lembrando que não é matéria nossa, tá? Essa matéria vocês estudaram há 2 meses atrás, né? Mas a geral 2. Não vou cobrar Dá uma risco. confundida. Não vou cobrar risco de vocês, mas é algo que, tipo assim, que cai em prova de concurso e muita gente erra, é uma coisa muito bobinha. Então, já que a gente está passando por isso, estou aproveitando para ir lembrando vocês. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e os testamentos particulares. Então, aqui, equiparou isso aqui tudo a documento público. Então, falsificam desses documentos, mesmo que esses documentos sejam, alguns aqui até particulares, como testamento particular, é um documento particular, obviamente. Mas se ele for falsificado, ele não entra lá na falsificação de documento particular. Entra aqui, porque o parágrafo 2º disse isso. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou documento de informações que seja destinado à prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então, colocou a pessoa como qualidade de segurado obrigatório, nós vamos dar aqui um pouco de direito de trabalho previdenciário. Inseriu ou fez inserir, responde também. Aqui entra direto na CTPS, na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa que deveria ter sido escrita. Então, a pessoa inseriu ali uma declaração falsa ou diferente da que deveria escrever, ela responde por esse crime aqui também. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado às obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa que deveria ter constado. Bem técnico. E o parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestações de serviço. Aqui muita gente acha que não deveria entrar no Código Penal,
que aqui o direito do trabalho e o direito civil deveriam cuidar disso, até com o direito administrativo. Você pune a empresa, você não vai penalmente chegar na pessoa que fez. Mas ainda se entende que isso afeta muito, porque vocês sabem, né, principalmente nós aqui que pegamos há pouco tempo uma reforma da Previdência, você sabe como que a Previdência muda todo um país. Então, você modificar coisas, você dar um segurado, colocar uma pessoa que não era para ser segurado como segurado, se você fizer essas modificações, ela muda, sim, toda a economia que afeta toda a coletividade. Por isso, ainda está aqui como crime. Tá? De novo, mesma coisa. Dolo, fé pública, crime comum, instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Vamos lá. Aqui é para vocês entenderem. Os documentos públicos se dividem em duas espécies. Primeiro, documento formal e substancialmente público. São os documentos criados por funcionários públicos no desempenho de suas atribuições legais, com conteúdo e relevância jurídica de direito público. Exemplo, atos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entre outros. Né? Então, todos esses atos, essas coisas que vêm do próprio funcionário público, do próprio poder público, são documentos formalmente, substancialmente públicos. Mas existem os documentos formalmente públicos, mas substancialmente privados. Então, não vai entrar no crime contra documentos privados. Vai entrar no crime de falsificação de documento público. Olha só, são os documentos elaborados por funcionários públicos, no desempenho de suas atribuições legais, mas com conteúdo de natureza privada. Exemplo disso, escritura pública de compra e venda, de bem particular. A escritura de compra e venda, eu estou comprando um imóvel da Ana, só quer dizer, é nós dois. Mas é uma escritura pública, porque todo mundo tem que saber, porque um crime que acontece muito, gente, é o cara que vai lá e vende o mesmo bem para 50 pessoas. E aí depois, quando vai registrar, quem registrou primeiro levou, os outros todos ficaram no golpe. Por isso que ele é um documento considerado público, mesmo que substancialmente ele seja privado. Na substância, ele só interessa a mim e a Ana. Mas ele foi feito por alguém com atribuição pública. Tá? Então, o reconhecimento de firma feito pelo tabelião em escritura particular, aquele reconhecimento de firma torna aquele documento como público. Guardando. A cópia autenticada de documento particular. Cópia autenticada de documento particular extraída pelo tabelião não se transforma em documento público. A cópia autenticada não. De um documento particular. Mas se for a cópia autenticada desse documento público, sim. No entanto, se a falsidade incidir sobre o selo da autenticação, estará caracterizado o crime de falsificação de selo ou sinal público, definido no 296. Então, se recair sobre o selo ou o sinal público, aí sim. Agora, só a falsificação de uma cópia autenticada, aí você vai entrar em documento particular. Ok? Novamente, a falsificação grosseira, como em qualquer dos crimes que a gente viu, ela não entra. Falsificação grosseira não vai entrar aqui. Crime impossível. E eu postei para vocês uma sinceridade aqui. Na prática, a divisão desses dois últimos crimes que a gente viu não serve para nada, pois a mesma pena serve para os dois. Tá? Os dois últimos artigos que a gente viu, aquele gigantesco e esse aqui, na prática, você saber encaixar, só serve para você errar a questão em prova. Que vão te perguntar de um e vai ser do outro artigo. Vão te perguntar do outro artigo e vai ser do outro. Só serve para isso. Porque na prática tem as mesmas penas, mínima, máxima, mesma coisa. Então, na prática, o cara cometeu qualquer um deles, podia ser um artigo só gigantesco, que é o mesmo crime. Ah, e o professor pôs a posição atualmente dominante no final ali, né? Gênio. Então, vamos lá. Falsificação de documento público e estelionato. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu falsifiquei um documento público, cometi esse crime, para cometer um estelionato. Para cometer o crime de estelionato. O que acontece nesse caso? Eu respondo só pela falsificação, ela engloba o estelionato. Eu respondo só pelo estelionato, ele engloba a falsificação. Eu respondo pelos dois em concurso material. Eu respondo pelos dois em concurso formal. Um de cada vez. Vai lá. Isso. Eu acho que responde somente pelo estelionato. Então, alguém falou que acha que responde só pelo estelionato. Então, você está usando o princípio da Constituição. Crime fim, estelionato, abrange o crime meio, falsificação de documento público. Ok. Aí eu também concordo com os dois também. Como é? Desculpa, quem falou aí? Eu acho que eu respondo pelos dois também. Pelo mesmo... Não. Falou ali que um engloba o outro. Você acha que responde pelos dois? São diferentes. Concurso material ou concurso formal? Você acha?
Eu acho material. Material. 2 ações, 2 crimes. Isso. E aí, você, mais alguém? Eu acho que são 2 crimes, 2 ações, 2 crimes diferentes. Alguém pensa diferente? Tem um cachorrinho aí que tá pensando diferente, que tá latindo e discordando. Então vamos lá. Primeira posição, a falsidade documental absorve o estelionato. O falso é crime formal. Aqui é falsidade, tá? Vantagem econômica terá que se falar em outro delito, e sim em exaurimento documental. Então, acontece, para essa parte da doutrina, é o seguinte. Gente, o crime é falsificação do documento público. Se a pessoa teve uma vantagem com isso, é mero exaurimento. Ela já respondeu esse crime aqui, nós vamos punir ela de novo. Tá? Falsificação de documentos públicos, reclusão de 2 a 6 anos. Tem pena mais elevada que o estelionato, de 1 a 5. Então, esse aqui devia englobar aquele lá. Primeira posição. Segunda posição, a concurso material de crimes, que foi a posição defendida aí pela, acho que Adriana e pela Ana. Os crimes devem ser impostos cumulativamente em concurso material, em razão de ofenderem bens jurídicos diversos. Né? Um é a fé pública e outro o patrimônio. Então, bens jurídicos diversos, então a gente pode aplicar um concurso. Por que material? Porque eles acontecem em momentos diferentes. Um se consuma quando a pessoa fabricou o documento público falso e outro se consuma quando ela utilizou. Se ele se consuma em momentos diferentes, nós temos 2 ações, 2 crimes, concurso material, ofendem 2 bens jurídicos diferentes. Né? Então, nós temos aí falso testemunho consumado em momento anterior ao estelionato. Pratica um falso testemunho, depois ela vem em estelionato. Ok. Esse é o segundo posicionamento. Terceiro posicionamento, concurso formal de crimes. Eles usam o mesmo argumento, bem jurídico distinto. Um é o patrimônio, outro é a fé pública. Se você tem bens jurídicos distintos, você não pode ter construção. Tem que ter 2 crimes. Ok. Mas é um crime só. Porque, na verdade, apesar de você ter bens jurídicos distintos, você está cometendo um grande crime desde quando você começou a falsificar até quando você realmente teve o benefício. Então, é um grande crime só, é uma só ação. É uma ação gigantesca, dividida, e aí respondeu. Vocês vão se lembrar, alguém se lembra a diferença do concurso material para o concurso formal? Assim, na pena? É mais chatinho, isso eu sei. Não se preocupem se não lembrarem. Aqui no concurso formal, nós vamos ter aplicação da pena mais grave, tá? Se a mesma aplicação da pena, ou a mais grave, aumentada de 1/3. Ok? Formal. Quarta posição, o estelionato absolve a falsificação de documento público. É entendimento hoje do STJ. Quando falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Princípio da construção. O crime fim estelionato absolve o crime meio, falsidade documental. O entendimento hoje do STJ. Lembrando que a terceira posição, gente, de concurso formal, já foi o entendimento do STF. Mas há muito tempo ele não julga sobre isso. Pode ser que quando chegue lá ele julgue novamente. Por enquanto, as 4 valem, vocês podem usar qualquer uma das 4, mas a dominante hoje é essa quarta posição. Que a pessoa, se ficar comprovado, vamos lá, são coisas diferentes. Se a pessoa falsificou documentos públicos, ela sempre fazia isso, né, para várias pessoas, e ela ainda se aproveitou, não. Mas se for comprovado que ela só falsificou esse documento público para dar um golpe, o objetivo dela era dar o golpe, ela precisava falsificar esse documento para cometer o golpe, aí sim ela só responde pelo estelionato, mesmo ele tendo pena menor. Por quê? Porque é o crime fim. O objetivo dela era dar esse golpe. E para dar esse golpe, ela precisava falsificar esse documento. Então, se ela precisava falsificar esse documento público para dar o golpe, ele é só um meio para chegar ao fim, que é o estelionato. Então, a corrente dominante hoje é que o estelionato vai absolver a falsidade de documento público, podendo discordar à vontade. Tá? Mas é a posição dominante hoje do nosso Superior Tribunal de Justiça. Lembrando, como eu falei com vocês, o STF tem algumas decisões na terceira posição, concurso formal. Mas a dominante é do STJ hoje. Tá? Porque são as mais recentes. Tranquilinho?
Eu achei legal isso aqui, que eu vi que vocês falaram praticamente todos aqui para mim, né? A primeira pessoa falou a quarta posição, depois eu ouvi da terceira, né? Vocês falando da segunda, aliás, do concurso material. Então, vocês conseguiram imaginar o que os doutrinadores vêm discutindo. São essas 4 posições aí. Essa primeira, apesar de ser interessante, né? A gente pensar que a falsidade documental tem a pena maior que estelionato, ela é a menos aceita aí. As outras 3 são bem discutidas. Tá? Dúvida? Mamãozinho com maionese? Dúvida é só na prova, eu já aprendi isso. Pode falar. Alguém começou e parou. Não, eu falei por enquanto tranquilo. Por enquanto, tranquilo. A gente só é a quinta posição do Supremo. Como é que é? A quinta posição do Supremo. Não, o Supremo tinha a terceira posição, mas parece que tem muito tempo que isso não chega lá, né? Porque para chegar lá tem que ser matéria constitucional, então há muito tempo que isso não chega. Então a posição do Supremo tem muito tempo, então eles já acham que o Supremo provavelmente vai pensar diferente quando chegar lá. Então se utiliza mais a quarta posição do STJ. Mas o Supremo era concurso formal. O Supremo até então era concurso formal. Eu acho que o Supremo vai achar que é do amigo dele. Falou assim, não, isso não é dele, é do amigo dele, não é dele. Vai depender de como chegar lá. Do amigo. Vai depender de como chegar lá. E para quem chegar lá, né? Mas coisas do nosso Brasil. Então, posição dominante do STJ. Vamos entrar na falsificação do documento particular? Ou vocês preferem... Não, dá para entrar nela aqui, tá cedo, né? Deixa eu ver. Não, dá cedo. Dá para entrar só nessa aqui para a gente finalizar. Ele é rapidinho. Falsificar no todo ou em parte, mesma coisa. Documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Olha como é que a pena é menor. De 1 a 5 anos. Falsificação de cartão, parágrafo único. Para fins dispositivo no CAPT, equipare-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Alguém sabe o que isso aí está aí? Não existia isso até pouco tempo atrás. Lei Carolina Dickmann. Foi uma das alterações. Tá? Vamos lá. Documento particular é o não reconhecível, nem mesmo por exclusão como público. Por quê, gente? Não tem uma caracterização do que é documento particular. A gente vai excluir tudo que a gente viu que é documento público e aí vai sobrar o particular. Documento particular é o formado sem intervenção de oficial ou funcionário público ou de pessoa investida de fé pública. É o que o Nelson Hungria fala. Mas a gente só vai usar documento particular por exclusão. Tudo que não for ou documento público ou os equiparados que a gente já estudou é documento particular. A Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, incluiu o parágrafo único ao artigo 298. Pouco importa, gente, se a instituição financeira responsável pela emissão do cartão é pessoa jurídica de direito público ou direito privado. É da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, não importa. Também é relevante se a origem é nacional ou internacional. Então, para fins do dispositivo no CAPT, equipar-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, se a pessoa falsificar em todo ou em parte um cartão de crédito ou débito, ela entra também neste crime de falsificação de documento particular. Tranquilo? Ele é exatamente tudo que a gente estudou do que sobrar. Tudo que a gente estudou que sobrou, que é particular, vai entrar em todas as regras de tudo que a gente estudou, só que com uma pena menor, um pouco menor, né? De 1 a 5 anos. Então, se pegar um documento aí particular entre você e uma pessoa, né, qualquer coisa, documento particular, ou um cartão de débito ou crédito, e você falsificar ele em parte, falsificar uma parte, ou em todo, você responde por isso aqui. Direito penal simbólico, né? Aqui nem tanto, porque isso aqui, vou te falar, isso aqui cai mais que o outro. Normalmente as pessoas falsificam mais documento, às vezes particular, do que documento público. Né? Para enganar o outro, né? Para tentar, no caso, seria um estelionato, né? Como crime fim. Vou falsificar esse documento. Eu tenho um comprovante de compra e venda aqui, ó. Aí, nesse comprovante de compra e venda, tenta enganar uma pessoa, alguma coisa assim. Eu sou proprietário daquela casa, sim, pode comprar de mim aqui meu comprovante de compra e venda. Mas não é autenticado, não é público nem nada. Só aqueles que antigamente a gente chamava de gaveta, né? Documento de gaveta. Então, isso aqui acontece muito também. Bastante. O que é essa falsificação de documento particular? É mais ou menos o que o Adriano está falando. Nós já punimos todas as formas do público. Nós não podemos deixar de punir o particular. Então, o que sobrou, cai aqui. Professor, Sim.
A situação aí é aquela que o indivíduo é foragido da justiça, pega a identidade, a habilitação e identidade do irmão e troca a foto. Então, mas aí é documento público. Toma cuidado. Porque, querendo ou não, essa é uma identificação pública, né? Sua carteira de identidade e tal. Vai cair, neste caso, dependendo de quem fez, ou cai como os crimes de alteração de documento público que a gente viu, ou pode cair como falsidade ideológica, dependendo se a pessoa tinha o poder para fazer aquilo, para inserir aquele negócio ou não. É difícil a gente pensar em um documento totalmente particular, mas tem, claro, né? Tá? Então, vamos lá, de novo. Dolo, a fé pública, comum, instantâneo, mesma coisa de todos. Gente, hoje ficou fácil a classificação. Todos os crimes eram praticamente iguais. Mudavam permanente em alguns crimes, né? Instantâneo todos, mas alguns tinham alguns permanentes também ali dentro. Tá? Vamos lá. Primeira conduta, falsificar no todo ou em parte documento particular. Falsificação total, o documento é criado em sua integralidade. Exemplo, o sujeito fabrica em seu escritório uma permissão para ingresso em determinada academia de ginástica. Então, cheguei lá, fabriquei a minha entrada na academia de ginástica. Totalmente particular, eu e a academia. Ok. Falsificação parcial. O agente acrescenta palavras, letras ou números ao objeto sem estar autorizado a fazê-lo, fazendo surgir um documento parcialmente inverídico. Exemplo. Pessoa tal subtrai de uma empresa o formulário destinado à avaliação dos funcionários e preenche com diversos elogios para ajudar um amigo contratado temporariamente. Ele responde aqui, empresa particular. Agora, se tinha autorização para preencher, mas inseriu dados falsos, responde por falsidade ideológica. Isso que eu falei com você, sempre guardar. Se a pessoa tinha autorização para mexer naquele documento e ela coloca ali dados falsos, falsidade ideológica. Se ela não tinha autorização, ela subtraiu, ela furtou, ela achou, ela pegou, estava na mão dela por algum motivo, e ela, sem poder, mas inseriu ali nos dados falsos e colocou lá de novo, quietinho ali, sem ser a função dela, ela responde por esse crime aqui. Então, viram que nesse caso aqui, ela fez uma falsificação parcial. Diferente da segunda conduta, que é alterar documento particular verdadeiro. Equivale a modificar um documento particular verdadeiro, já existente, mediante a substituição de seu conteúdo com frases, palavras ou números que acarretem em mudança da sua existência. Exemplo, A muda os conceitos lançados em seu histórico universitário, visando sua aprovação num curso. Curso, você e a empresa, totalmente particular. Você é a faculdade particular, tá? Se for pública, não. Você é a empresa, é a faculdade particular. Você, visando essa aprovação, você muda os conceitos. O que é mudar os conceitos? Você tirou C e D, você coloca A em tudo. Por exemplo, vejam, aqui tem uma modificação. A segunda parte, não confundam com a segunda parte da falsificação parcial. Ela pega uma parte verdadeira e acrescenta. Aqui ela modifica, ela altera. O que era B, ela transforma em A. Ela não acrescenta. Por isso que fala falsificação em todo ou em parte ou alteração. Pode falar, Ana. Ô, professor, essas grandes empresas passam por fiscalização. Sim. Vamos supor que uma pessoa do alto escalão recebe uma avaliação negativa e ela modifica esse documento e causa algum dano à população. Entra aí também? Se for completamente particular, sim. Tá? Agora tem que ver como isso causou dano à população. Como é? Um laudo negativo. Vamos supor que eu tenho uma empresa particular e eu presto serviço para a população. E eu recebo um laudo negativo, vamos supor assim, do Corpo de Bombeiro ou de algum outro perito. E aí eu vou lá e mexo nesse documento, falsifico esse documento, alterando como se ele tivesse sido aprovado. Isso é público. Vai entrar nos documentos públicos do último artigo. Público. Laudo de bombeiro, alvará de funcionamento, tudo isso é público. Da Polícia Militar, dos bombeiros, alvará de funcionamento da prefeitura, tudo isso é público. Mesmo se for uma perícia particular? Então, existem perícias particulares. Sim, mas aí para funcionamento não. Se você alterou uma perícia particular e aí você apresentou ela ao Estado, já você está alterando algo que vai ser público. Vai ser equiparado, aqueles equiparados que a gente estudou. Tá? Tudo que vai infringir a sociedade vai ser público. Agora, se você alterou isso para modificação na sua empresa, você pode causar o dano aos funcionários ali, sim, mas aí é documento particular. Tá? Ok. Bom, gente, hoje era isso. Mamãozinho com maionese. Vou parar de gravar. Próxima aula.